Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Conforme prometido no último vídeo, eu fiquei de fazer um vídeo do Tat Steel e aqui do Brasil Chess Series que foi ganho pelo FIA. E eu decidi fazer hoje um vídeo do Brasil Chess Series e depois, na semana que vem, terminado o Tat Steel, aí eu faço uma resenha e tal sobre o torneio e comento uma partida que eu tenha gostado lá, tá? E para essa partida de hoje, eu escolhi a partida que o FIA jogou com o Tari, vou dar as minhas considerações, porque o FIA venceu o torneio, venceu um jogador muito forte da Noruega, então acho que essa é a partida de destaque, porque realmente os dois ficaram em primeiro lugar com 8,5, e o FIA acabou vencendo o desempate, essa vitória sobre o Tari foi realmente muito importante para esse título do grande No FIA. Vamos ver essa partida depois da vinheta. Muito bem, pessoal, um torneio bem legal aí. O Kaiser está com o objetivo de fazer vários torneios aí em capitais, pelo menos é a informação que a gente tem. E esse torneio já é uma tradição aí em Florianópolis, com um monte de participantes e com chances de norma, né? Particularmente o Ticona, da Bolívia, parece que foi muito bem. Não sei se deu para fazer alguma norma, mas esse garoto boliviano, ele está realmente numa ascendente, jogando boas partidas e fez um excelente torneio, né? Acho que vale a pena o pessoal que acompanhou pegar ali as partidas desse jogador e dar uma olhada. E essa do Fier eu gostei porque, enfim, são os jogadores favoritos para ganhar o torneio. E o Tari já havia vencido uma edição desse torneio aqui no Brasil. Então, né, era o franco favorito por causa do rating, mas No Fear foi lá e jogou uma bela partida com muita questão teórica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui D4, D5, a gambito da dama, defesa ortodoxa. Aí tem gente que, em vez de começar com o cavalo C3, está jogando aqui, jogadores com o cavalo F3 primeiro, seguiu o cavalo F6, cavalo C3, e essa é uma linha, bom, vou dizer relativamente recente, mas que está em moda, o peão por peão aqui. Então, muita gente jogando esse lance que permite o avanço do peão para E4, formando um forte centro, né? Se eu conseguir recuperar o peão aqui do gambito, eu já tenho um centro maravilhoso, um centro clássico que eu posso fazer depois um centro móvel e começar a dar problemas para o adversário. Mas a questão aqui é que as peças pretas jogam B5. Além de defender o peão, estão ameaçando jogar aqui B4, atacando o cavalo, e esse peão aqui está no ar. Portanto, eu tenho que tomar alguma providência, e essa providência tem que ser o avanço do peão, ganhando um tempo no cavalo, ganhando aquele velho toque no cavalo, cedendo a casa D5, mas ganhando espaço, né? As peças pretas ocupam a casa central, porque quando você avança fica aqui um peão atrasado, então a tendência é você usar sempre essa casa do peão aqui atrasado, ameaça trocar e vai ficar com um peão a mais. Então as brancas praticamente aqui só tem um lance que é tomar o peão. E esse peão ficou fraco, esse que é um dos problemas dessa posição. Mas por que joga o cavalo D5 assim, e com o cavalo tomando o peão? Porque agora você joga cavalo B6 defendendo o peão. Então essa é uma linha da moda. E aqui tem umas inversões. A partida do Fier seguiu com umas inversões, depois chega numa posição que amplia o leque de partidas por causa justamente dessas inversões que a gente tem que ficar vendo na base, tá? Que já foi tentado em verde A4, que é para poder dar uma cutucada no cavalo e tentar pegar o peão. A3 também, já prevendo não só cheque, mas futuros cavalo aqui, cavalo aqui, cavalo aqui, que acontece muito nessa linha. Tem cavalo C3 aqui em vermelho, se não me falar a memória, foi jogado agora, recentemente no Tat Steel. Na segunda rodada, o Fedosseyev jogou contra o atual campeão mundial Gugas, que teve bastante dificuldade para igualar a partida, né? E o bispo E2 em laranja foi a linha que é a mais jogada. O cavalo C3 que o Fedossa jogou, se não me engano, é a linha que tem a melhor porcentagem, né? Não definindo ainda o que vai acontecer. Bispo E2 é o lance mais jogado. Depois de bispo E2, cavalo vem para C6. E agora, bispo E3 defendendo o peão e jogou torre B8. Eu não gosto desse lance torre B8, para falar a verdade. Ele não tem uma boa porcentagem nas bases. E o torre B8 aqui, pessoal, ele perde a chance de você fazer o roque grande. Pode parecer estranho, né? Esse roque grande meio esburacado aqui com os peões isolados. Se as brancas conseguirem recuperar
aqui, pegar esse peão aqui em C4, na realidade, você vai ter um problema aqui na coluna. Mas eu não gosto de torre B8, eu acho que esse lance deixa essa oportunidade de jogar roque grande. Tem várias partidas na internet, né, de várias linhas, mas eu posso recomendar uma que é uma partida entre o Carlsen de brancas contra o Nepomniachtchi. Nessa partida, o Nepo jogou com bispo B7, bispo E7, dama D7, pode jogar também aqui um H6, fica na expectativa se vai rocar grande ou pequeno, né? Às vezes o branco tem que jogar esse para não ter cavalo aqui, que o Nepo fez. E se o caldo entornar, você pode rocar grande, com a ideia de jogar F6, abrir linhas, depois que toma o peão, tomar e tentar abrir essa linha aqui, que foi o que aconteceu na partida do Nepo. Eu acho que essa variante tem que ser jogada assim, como o Nepomniachtchi jogou. Você joga a torre B8, ok, no futuro essa torre pode criar alguns problemas, mas você perde essa chance do roque grande e teu rei fica ali no meio, ou sendo obrigado a rocar pequeno, onde as brancas têm espaço e uma possibilidade forte de atacar a ala do rei, que foi o que aconteceu com o Fier, né? Então eu posso colocar aqui, na minha opinião, esse lance já como sendo duvidoso, tá? Esse lance perde essa possibilidade aí. Foi jogado o cavalo C3 agora, tudo teoria, tá, pessoal? Vê que aí vocês estão vendo aqui no reloginho os dois jogadores jogando rápido. Seguiu o bispo E7, A3 para evitar essa possibilidade, cavalo A5 aqui, ou seja, como não dá mais para melhorar o cavalo para cá, as brancas também não tinham pressa de jogar cavalo B4, porque quando joga A3 tem uma outra possibilidade de uma outra base aqui. Mas veja, as peças pretas estão ficando muito nessa região do tabuleiro aqui, tá vendo? E a ala do rei está ficando sem peça para você defender um eventual ataque. Seguiu aqui agora a dama C2, jogada corretíssima, e quando joga bispo B7, torre D1. Essa é a ideia, você adianta a dama para poder pressionar ali no futuro, né? E já coloca a torre para ter alguns temas de você fazer essa ruptura, porque o preto ainda não bloqueou. Ele joga a dama D7, por enquanto tá controlado aqui, né? Várias peças. E depois que joga a dama D7, o Fier joga H4, tem partidas aqui bem no estilo dele, você pode tentar avançar aqui para criar debilidades no roque, você pode também passar a torre aqui pela terceira linha para fazer um ataque desse jeito, e o rei depois poderia tranquilamente vir para cá, tá tudo dentro dos conformes. Tari jogou o cavalo D5 para garantir aqui que não vai ter nenhum problema de avançar, e toda vez que isso ocorre, as brancas defenderam aqui o bispo para D2, porque se você tomar que ele vai ajeitar com o bispo toma, vai pressionar o cavalo e esse peão vai ter problemas, né? Normalmente, quando se joga aqui também, é comum você tirar o cavalo e evitar a troca. Também se faz esses tipos de jogada aqui. Mas, nesse caso, o Fier preferiu jogar bispo aqui, seguindo a teoria. Você vê que jogou rápido, ele está mantendo uma rapidez, como ele é peculiar. Ele joga o cavalo B3 aqui, para evitar o cavalo tome, bispo toma, perdendo um peão. Mas vai perder esse peão de qualquer maneira, mas ele tem a chance de jogar cavalo por bispo aqui, ou seja, eliminando o bispo de casas pretas. Então, se você vier com H5 e H6 no futuro e ele jogar um G6, o peão fica chato aqui, é verdade, mas eu tenho o bispo de cor preta que pode atacar o peão e você não tem o seu bispo de cor preta para defender o peão aqui. De qualquer maneira, aqui o Fier está tentando manter essa pressão. Ele acabou tomando de dama aqui, mas para mim, eu acho que torre toma era o lance melhor, porque se ele fizer o roque pequeno, que é o que ele vai ter que fazer, porque não pode mais rocar grande, nenhuma chance dessa, aí o Fier já está com a dama no lugar adequado para jogar bispo A2 e bispo B1 e ameaçar o estilingue, ou seja, a dama estava bem aí, né? Mas ele acabou tomando aqui de dama. Também jogou relativamente rápido, né? Segue na partida cavalo toma, e após dama toma aqui, ele joga o roque. E aqui a gente tem o B4, que é um lance. O B4 seria para você impedir as rupturas, né? E depois tentar atacar essas debilidades. E roque já é um lance mais complexo, porque a ideia é você até pode dar o peão aqui, mas realmente pegar esse peão, você cai no tema de bispos de cores opostas, que é um tema que eu gosto bastante, que você vai ter sempre aqui essa ruptura aproveitando a cravada, né? E aqui os brancas estão muito bem aqui, talvez já a vantagem decisiva. Mas na partida do Fier talvez não perdesse peão, né? Ele está ganhando um peãozinho, então ele preferiu avançar para deixar fazer o roque. Se cair nessa posição de bispos de cores opostas, eu caio com esse peão a mais. Mas o Tari joga a torre D8 para pressionar aqui o peão. Veja, está com um peão a menos, mas em troca ele tem essa diagonal e vai tentar talvez tomar para ter problemas aqui, se eu não tiver que dobrar o peão.
e cair nessa posição de bispos de cores opostas. Segue roque, e quando joga aqui, ele joga a dama C6, incomoda um pouco isso, tem que tomar cuidado, mas o Fier estava preparado e jogou o B4 aqui para poder manter aqui os peões em casa, as pretas, e evitar a ruptura. E aqui o Tari deveria ter jogado assim, mas eu acho que a posição dele já é inferior, né? Porque esse peão a menos não está compensado. E uma possível sequência aqui é dama B3 para tentar insistir com D5. E se você tenta tirar a dama, já dá para avançar o peão. E essa daqui seria uma possibilidade, né? Pode jogar aqui, as brancas mantêm o peão e a posição está pior para as pretas. De qualquer maneira, quando jogou aqui, jogou dama E4. Eu acho que já está difícil aqui achar um lance. O Tali já está pior no tempo aqui com o Fier. E quando jogou dama E4, pessoal, o Fier fez uma jogada muito bonita e precisa aqui, que é a jogada D5, exclama. Fantástico lance. O lance tem a ideia de você fazer um bloqueio e também aproveitar para poder atacar a dama, né? Lembrando que se tomar aqui de bispo, né? Eu sempre posso tomar de bispo aqui e já estou, na pior das hipóteses, recuperando um peão, né? Pegando o peão de volta, atacando o bispo mais um peão. Então, ele toma de peão, o Fier ganha aqui o tempo na dama, e quando a dama sai, outro tempo na dama, ameaça pegar o peão, o Tali joga aqui, e agora o Fier manda torre 1, perdão, foi da torre 1, foi depois. Dama C2 primeiro. Aliás, esse lance é muito importante, porque eu quero provocar ali o avanço. Então, está corretíssimo o Fier, veio para cá para provocar as debilidades. E aqui, se jogar G6, aí vem peão toma, e esse sacrifício é mortal, porque já está passando a torre, a dama entrando já era, né? Então, esse dama C2 aqui é fundamental para poder provocar. Também ele joga com H6, mas vai ficar perdido. O computador só dá dama C6 por quê? Porque se você joga bispo por peão cheque, e aí tira o rei, por exemplo, né, você joga essa posição, se trocar as damas aqui, né? E você joga esse final aí com um peão a menos. Ele está dando como única possibilidade, mas a partida segue vitoriosa, mas pelo menos para poder aliviar o ataque na lá do rei, né? Na partida, o Tari não quis fazer isso, né? Quis tentar manter a igualdade, mas aí a debilidade das casas brancas, eu me lembro de uma posição que vai levar esse C6 aqui em algum momento, uma partida muito boa do match do Karpov contra o Kasparov, uma que ele ganha um bispo de cores opostas brilhante, aproveitando essas debilidades aqui. Algo vai acontecer de maneira similar com o Fier. Ele joga agora, que é o torre 1, porque já ameaça, E6, toma, entra o cavalo, o bispo, aí tá frito, né? Então ele joga aqui para oferecer a troca de damas. O jogo está perdido, porque a pressão na lá do rei é muito forte. Veja as torres aqui, acabaram não fazendo nada, ó, tá vendo, pessoal? As peças aqui, esse peão ficar atrapalhando, não dá nem para sacrificar para tentar alguma coisa. E eu tenho tudo, né? Eu tenho agora a torre em cima, ruptura de peão, o cavalo entra na base, torre tanque passando aqui, mais essa diagonal. Aqui o Fier jogou aqui dama B1. Eu acho que aqui que é uma coisa que... Não é que eu pensar numa crítica, por exemplo, ao Fier, que bom, eu acho assim, é fácil falar do lado de fora, né? Mas como eu já tenho experiência de treinamento e já tive o prazer de acompanhar o Fier em mundiais, né? De categoria, eu acho que eu me reservo aqui ao direito de dar uns pitacos, né? O Fier é um jogador que ele impõe muito, já comentei isso aqui no canal, ele impõe muita pressão com a questão do tempo. Ele joga muito rápido, joga bem, claro, um grande mestre muito forte, e ele impõe a pressão no tempo. Mas eu não sei se às vezes ele poderia ser um pouco mais comedido com isso, porque, veja, esse momento aqui, ele tem uma ideia muito boa, que é, se eu pudesse trocar o bispo e a dama de lugar, eu entro aqui e já estou dando mate, né? Então ele precisaria tentar fazer isso. Quando ele joga a dama B1, eu não consigo entender direito o porquê dessa jogada, né? Então, por exemplo, se ele joga assim um dama D2, com a intenção de fazer o estilingue, que é um teminha, né? Simples, eu acho que ele estaria bem. E a dama também pode passar para o ataque, né? Esse é um ataque muito chato. Eu acho que ele está jogando dama B1 porque ele está contando com E6 agora, né? E aproveitando essa diagonal para entrar com o bispo e tal. Mas ele jogou muito rápido aqui. Você vê que só aumentou o tempo dele, né? Então, às vezes é legal dar uma parada. Ele tem tempo suficiente, 1 hora no relógio, para dar aquela reavaliada na posição. E o Tari, o que fez aqui? Acabou jogando o bispo C8 para minimizar qualquer avanço agora do peão para poder passar. Ele pode já vir com o bispo tomar peão.
Então, se ele tivesse jogado dama D2, eu não sei bem como é que o Otário ia defender essa possibilidade. Acho que a situação já é muito triste aqui para as peças pretas. Mas na partida seguiu agora a dama D1, parece que está tentando consertar, né, o que foi feito, jogar a dama D1 para puxar o bispo aqui, mas aí já perdeu um tempo, e aí que é o problema, né? Às vezes, um tempo perdido, pessoal, um plano que a gente perde um tempo, pode ser um problemão, né? Porque aí você acaba dando chance para o adversário reorganizar as peças. Seguiu agora a dama E6, eu acho que ele percebeu esse plano, então ele deixou a dama com bloqueadora, não é uma boa, mas ele quer deixar na hora que o bispo vem para B1, tentar um bispo A6, né? Mas o Fier jogou bispo C2, né? Porque bispo B1 também tem os seus problemas, né? O bispo pode ficar num eventual problema aqui, porque vai ter esse lance C5 que vai vir agora. Então o Fier jogou muito bem aqui o bispo C2, eu acho que é o melhor lance da posição. Coloquei umas flechas, porque a ideia é passar a torre para algum lugar, esse cavalo entra em D4, bloqueando o peão passado, que é uma coisa importante no xadrez, vai atacar a dama aqui, e esse cavalo também protege adicionalmente o bispo que fica aqui. A dama pode entrar no ataque por vários caminhos, pode ser aqui, depois que o cavalo atacar a dama, ela pode vir para cá, né? E esse bispo vai ter que vir para cá para defender a entrada de dama. Então, eu gostei bastante desse lance do Fier. Bispo C2 aqui, achei esse lance aqui muito bom, né? Quando jogou aqui o bispo para C2, o que acontece? Seguiu C5, atacando ali a torre, e aí quando joga peão por peão, ele joga o bispo A6 aqui, impedindo. Aqui tem uma linha do C6 para tentar provocar a dama, ameaça um garfo, né? Poderia ser um lance para não deixar o bispo vir para cá, mas eu acho que do jeito que foi na partida, tá tudo ok. O Fier jogou torre F4, acho que tá bom para poder fazer aqui o bloqueio. Quando seguir o bispo por peão, ele joga bispo F5 para expulsar a dama, e quando jogou aqui o dama B6, ele joga o dama C2 para defender aqui o peão. E agora, quando joga a dama C7, é um momento crítico da partida, muito bem conduzida pelo Fier. E agora, veja, aqui entra meu ponto, né? Ele tem 16 minutos e 50 segundos, aqui, se tiver tudo certo também, esse tempo aqui que está no Lichess, né? E lá da organização, naqueles relógios digitais e tudo mais. Então, ele tem 16 e o Fier tem 39, ou seja, 40 contra 17, vamos assim arredondar. Então, você veja, o Fier tem aqui bastante tempo para tentar ver o remate. É um jogador que calcula muito bem, muito criativo. Ele desperdiçou um lance aqui que não é fácil, tá, pessoal? Que é o E6 agora, dando uma torre inteira. E agora, depois de bispo D6, é um termo que mostra aqui uma análise de computador cheque, aí a torre toma, dama toma, toma, seria uma linha já com vantagem de peão passado, atacando o peão, segue esse lance, aí bispo vem para G6, rei sai, torre pega mais um peão, e aqui já é um baita de um esperneio, nem precisamos continuar. O problema é porque que não toma a torre, né? Mas depois de peão por peão cheque, digamos que você jogue rei toma aqui, bispo cheque, é muito triste essa posição, porque você vai pegar esse bispo de volta e vai ficar só com uma qualidade a menos, mas o rei muito exposto, e aqui essa posição está totalmente perdida, as peças descoordenadas, né? Então, o que acontece? O E6 não é uma jogada difícil, mas para o Fier, que é um cara criativo, já fez jogadas mais difíceis que essas, com cálculo, né? Ele poderia ter achado. Outro lance também que me chama a atenção, se você não quer jogar o E6, é o dama D2, porque o dama D2 você defende a torre ameaçando o E6, porque toda a estratégia do Fier foi baseada em avançar esse peão, porque ele quer abrir as casas brancas para poder atacar o rei. E aqui também tem um papel fundamental o peão de H5, porque ele não deixa muita defesa aqui, né? Então o dama D2 é um lance bastante útil, que também dá uma certa vantagem, mas não é muito. Não estamos falando de um ponto, alguma coisa assim para análise computadoresca, né? Mas E6 realmente é o lance mortal aqui, ele não tinha nenhuma defesa. Agora vejam aqui, eu vou tirar as setinhas agora. Ele está com esse tempo que eu mencionei, e ele jogou aqui, ó, praticamente, não vou dizer ao toque, mas assim, 2 minutos, né, por aí, 1,5 minutos, que ele fez esse lance. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que o Fier faz, no afã de jogar muito rápido, isso acho que dá um problema para o Fier. Se ele pudesse organizar um pouco melhor isso, puxa vida, vai saber, né? Que rate que ele estaria agora, sei lá, 2.700, aquela mágico número que a gente gostaria de que um brasileiro atingisse, né? Não vou falar de 2.800, que aí já é complicadíssimo, mas assim, talvez esses ajustes em tentar
controlar um pouco mais essa questão do relógio, poderia realmente fazer o jogo dele dar um salto, na minha modesta opinião. Mas eu entendo que esse é o estilo do FIA. Então, quem sou eu? Ele gosta de jogar assim, tem excelentes resultados assim, então a pessoa, em time que está ganhando, não se mexe, né? Mas eu acho que isso daqui muitas vezes pode ocasionar em derrotas, ou seja, uma partida que está já muito bem jogada, bateu a teoria certinho contra um cara forte que também conhece a teoria, um lance desse aqui atrapalha muito. E foi jogado assim meio no impulso, né? Porque segue agora aqui bispo C4 e ele joga a torre e toma, né? Tarrashi diz que um erro nunca vem sozinho, né? Joga a torre por bispo e depois de peão toma, ele joga o dama por peão e aqui você vê 3 lances, torre C1, torre por bispo e dama toma, né? Uma sequência aí que ele fez. Você vê que agora ele já, olha só, vamos pensar aqui o seguinte, né? Voltando aqui, ele jogou torre C1, ele tinha aqui 38, o Tari jogou aqui, ele sacrifica, e quando tomou torre, dama por peão aqui, ele continua com aqueles mesmos, um pouquinho, perdeu 2, 3 minutos nessa sequência, e aqui é inacreditável que um jogador da estirpe, né, um cara do nível do Tari, não tenha visto torre D1 cheque aqui. E esse lance, eu acho que o Fier ia ficar bastante chateado se levasse essa jogada, porque você não pode tomar, porque aí vem o bispo pro peão cheque, rei toma, dama toma, e aqui não dá para jogar, né? E você teria que tirar o rei para cá, aí toma a torre, o ataque dá aquela murchada, oferece a troca, esse peão é uma debilidade, esse peão é uma debilidade. O ataque agora deixa completamente assim, está cravado, e provavelmente esse peão vai cair. O jogo está bem ruim para o Fier aqui. Ou seja, um deslize de 2, 3 lances jogando rápido podia ter ocasionado, né, a derrota para o No Fear. Mas, para a sorte dos brazucas, o Tari não viu, jogou aqui e aí as coisas ficaram bem. Depois que toma, cheque, aí ficou 2 peças por uma e aí não dá, né? O rei aí fica tranquilo de defender esse rei, o E6 vai acabar entrando eventualmente. E aí tá difícil. O Fier continuou jogando rápido, o Tari tentou aqui, torre 8. O resto da partida vai ser mais que é uma posição já tranquila para o Fier, né? O E6 finalmente aparece para destruir as casas brancas e o cavalo ter base para poder entrar para o ataque. Tomou, cheque. Cavalo entra, agora 3 peças aqui atacando com a ajuda do peão. Cheque aqui, cheque lá, muito difícil, né? Jogou lá, aí deu cheque, forçado, cai um peão, vem para cá, repeteco, volta, tira a dama agora, ameaça novamente lances com tirado descobertos, né? Ele joga cheque aqui, mas já está numa posição triste, tirou o rei. Quando joga a torre aqui, tirou o bispo e abandonou, né? Tá muito difícil aqui, pessoal, né? Não dá para essa posição, não tem mais jeito. Tá jogando aqui, a dama ficou torta aqui embaixo, 2 por 1, tem várias maneiras aqui de ganhar. Então, o norueguês jogou a toalha. Acabou aqui a partida. Então, a partida muito legal, porque era uma partida importante, que com essa vitória o Fier acende, consegue vencer, né? E o norueguês muito forte acabou também se recuperando, e os dois foram os únicos a fazer 8,5, mas essa partida aqui praticamente, vamos assim dizer, deu a chance do Fier ganhar o título, né? E carimbar aqui, acho que foi a primeira derrota, né? Primeira derrota do Tari aqui no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deem um like aí no vídeo, tá? Comentem alguma coisa que vocês viram aí da partida, algumas interessantes nos comentários do canal aí para ver se tem em alguns outros sites aí os comentários, para a gente fazer uma avaliação sempre importante. São torneios importantes aqui no Brasil, e quando a gente tem a chance de jogar com jogadores top, sempre é legal ver como é que os brazucas vão, né? Então é isso aí, um grande abraço. Semana que vem, comentário do Taxtil. Até mais. Tchau, tchau.